everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a aula de hoje cumprimentando a nossa intérprete. Hi, Jéssica! Na aula de hoje, nós vamos ampliar, como sempre, toda aula nossa, a gente sempre tem ampliação do repertório léxico. Vocabulário, que é sempre adquirido de uma aula para outra, é sempre muito bom. Então, nós vamos falar sobre os pronomes interrogativos, what, why e who, e vamos ampliar o nosso vocabulário, ampliar o nosso léxico, ok? Vamos começar com um relacionar as colunas. Match the columns. Aqui vocês vão conectar o lado esquerdo com o lado direito. Draw, drive, answer, cook and build. Com a car, a bill, a picture, a house ou the phone. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observe no nosso exercício, pessoal, que a junção aqui vai ser sempre para conectar as duas palavras. Então, nós temos lá, draw a picture, né, desenhar uma figura, uma imagem, drive a car, dirigir um carro, answer the phone, atender uma ligação, cook a meal, fazer uma refeição, ou cozinhar, preparar uma refeição, e build a house, construir uma casa, certo? Lembrem que quando nós trabalhamos no presente simples as frases interrogativas, nós vamos iniciar elas sempre com o auxiliar do ou does antes do sujeito. Note que o verbo principal está em sua forma básica. O que isso quer dizer? Quando nós utilizamos as auxiliares do e no caso das terceiras pessoas does, nós vamos alterar a formação verbal. No caso aqui, does, o verbo sempre vai permanecer na forma base. Como, por exemplo, nós temos aqui. Do you want? Do I want? Ou does he
want, does she want, e do we want, do you want, do they want. Como, por exemplo, do you want something to drink or something to eat? Você quer alguma coisa para comer? Se nós fôssemos falar, estamos numa situação aqui e falamos de uma terceira pessoa. Does she want something to eat? Ela quer alguma coisa para comer? Então, nós temos duas possíveis respostas para esse tipo de pergunta. Yes, I do, ou no, I don't. Sim, eu quero, ou não, eu não quero. Lembrem-se que quando nós utilizamos as respostas curtas, elas estão confirmando ou negando a informação que já está na pergunta. Por isso que a gente não é necessário a gente fazer toda uma retomada, uma escrita, uma fala da frase anterior na pergunta. Se for terceira pessoa, yes, she does, ou yes, he does. E se for na negativa, no, she doesn't. Lembrando, como nós já vimos em aulas anteriores, que don't e doesn't é a junção da auxiliar. Does not para ser doesn't e do not para ser don't, ok? Look at the test. Observem aqui os nossos textos que vão fazer base para a gente poder responder o nosso exercício. Teachers want more tech. Teachers have an appetite for more technology. Então aqui nós estamos falando que os professores estão buscando mais informação, mais na área tecnológica. Por quê? Porque a tecnologia está presente e o professor ele está ansiando por mais informação. 21%. Only about 1 in 5 teachers believe that they have the right level of technology in the classroom. Então, nós temos aqui que apenas 1 em cada 5 professores acreditam que eles têm realmente um nível de tecnologia suficiente para trabalhar em sala de aula. 3/4 wish they had more technology in the classroom. 3/4 desejam que tivessem mais tecnologia em sala de aula. Lembrando que esse material que nós temos aqui, essas informações aqui, são de pesquisas e nós sabemos que os números podem ser alterados com o passar do tempo. Teachers want web-based tools. Eles necessitam ferramentas baseadas na internet. Nós temos utilizado muito a internet para os nossos aprendizados. E essa informação realmente era um anseio que já vinha acontecendo. Websites are the most commonly used tech resources in the classroom. Websites são os mais comuns, as páginas são as mais comuns utilizar, os recursos tecnológicos comuns utilizados dentro de sala de aula. Por exemplo, numa pesquisa feita, 56% use websites. 56% dos professores utilizaram websites. 44% online images. 44% se utilizavam ou se utilizam de imagens online. E 43% website games or activities. 43% se utilizam de jogos, páginas de games ou atividades inseridas dentro da internet. Teachers want affordable tech. Né? A tecnologia ela tem um custo e para alguns professores, budget is the biggest barrier to accessing technology in the classroom. Os orçamentos, a parte financeira é uma barreira grande ao acesso à tecnologia na sala de aula. 63% believe it costs too high. 63% acreditam que os custos são muito altos para inserir a tecnologia dentro da sala de aula. 8% unfamiliar with technology. 8% ainda está não familiarizado com a tecnologia. E 8% don't know where to start or lack of training. 8% ainda não sabe qual é o ponto de partida ou ainda sentem a falta de treinamento. Teachers want to engage students. Top reasons teachers use technology in the classroom. A intenção da utilização de tecnologia dentro da sala de aula, according to our text, de acordo com o nosso texto, é que mais tecnologia faz com que o aluno se torne também mais engajado. E nós temos N possibilidades à disposição dos alunos para se tornarem, ou para receberem o ensino na parte tecnológica. 77% increase students' motivation to learn. 77% acreditam que as ferramentas tecnológicas aumentam a motivação dos alunos em aprender. 76%
reinforce and expand on content being taught. 76% mostra que a tecnologia dentro de sala de aula reforça ou aumenta as formas de ensino para os alunos. And 76% respond to a variety of learning styles. 76% responde a uma gama, uma variedade de estilos de aprendizagem, formas diferentes para que os alunos possam receber o conhecimento de forma melhor, ok? De acordo com os nossos textos, vamos para o nosso exercício. Answer the questions according to the text. A. Why do teachers use technology in the classroom? Por que os professores se utilizam de tecnologia dentro de sala de aula? What do teachers use as popular tech research in the classroom? O que seriam os recursos tecnológicos populares utilizados em sala de aula pelos professores? E who wants more technology in the classroom? Quem quer mais tecnologia na sala de aula? Para as nossas perguntas, nós teremos possíveis respostas. Vou dar um tempinho para vocês analisarem as perguntas e as respostas e a gente já volta. Observando nossas respostas para as perguntas do nosso exercício, websites, online images and online games and activities. Páginas de internet, imagens online e jogos online são algumas das atividades. Teachers, os professores, because they want to increase students' motivation, reinforce and expand on content and respond to a variety of learning styles, porque eles querem ampliar a motivação dos estudantes, reforçar e expandir através de vários estilos de aprendizagem com que eles reforcem os conteúdos que são lecionados.
Essas são as respostas para as nossas perguntas. Então, nós temos que, como conexão, a primeira pergunta, why do teachers use technology in the classroom? Because they want to increase students' motivation. Por que eles usam as tecnologias? Porque eles querem aumentar a motivação dos estudantes e as outras informações que a gente já falou. What technology resources it's used? Quais recursos tecnológicos? Websites, online images, and online games and activities. And who wants more technology? Teachers. Observem que para cada uma das perguntas nós tivemos uma resposta, um complemento, uma informação. Por quê? Porque nós vamos trabalhar a partir de agora com as question words, ou perguntas informativas. Que são perguntas informativas? Aquelas que a gente não consegue explicar apenas com sim ou não. Aqui nós temos 3, why, what e who. Usamos why para perguntar sobre uma explicação ou motivo. Why teachers want more technology in the classroom? Por que os professores querem mais tecnologia na sala de aula? Usamos what para perguntar sobre coisas, fatos ou atividades. What do students want in the classroom? Por quê? O que os estudantes querem em sala de aula? Lembrando que quando nós trabalhamos com pronomes interrogativos, eles virão antes da auxiliar dentro do presente simples. Então nós temos, a formação sempre será um pronome interrogativo, a auxiliar dependendo a pessoa, dependendo do sujeito da nossa frase, e o verbo principal na forma base. Lembrando que a partir do momento que eu utilizo uma auxiliar na pergunta, do ou does, o verbo sempre fica na forma base. O complemento da frase e o ponto de interrogação. Why do you want more technology in the classroom? Por quê? Ou what does she want more technology in the classroom? O quê? No caso, o pronome interrogativo vai vir, como eu disse para vocês, acompanhado nessa ordem. O pronome, o verbo auxiliar e o sujeito da frase. Why do you, why do they, por exemplo. Se for terceira pessoa, why does he ou why does she, né? E o verbo sempre na forma base. What, seguimos a mesma linha. Pronome interrogativo, auxiliar, sujeito, verbo principal sem a transformação, porque já tem as auxiliares, e o complemento da frase, seguindo do ponto de interrogação. No caso de who, usamos who para falarmos, para perguntar sobre pessoa ou pessoas. Isso vai depender da situação. Who wants more technology in the classroom? Quem quer mais tecnologia na sala de aula? Observem que nesse caso, who aparece como sujeito. Então ele vem com a ideia de terceira pessoa. E é necessário manter o S só nessa situação. Quando nós tivermos I, you, we, they, nós vamos ter a utilização da auxiliar do e o verbo fica na forma base, certo? Agora, nós vamos organizar, colocar as palavras em ordem para transformá-las em uma pergunta. Então, nós temos aqui A, you surf why do on internet. B, use who the internet in your phone. And C, of the use of the internet in the classroom, think, do, what, you. Vou dar um tempinho para vocês organizarem a frase, lembrando de iniciar, é uma pergunta, então sempre iniciamos com os pronomes interrogativos. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Observem, como eu disse para vocês, nós íamos transformar, desembaralhar as palavras e transformá-las em perguntas. A primeira, why do you surf on the internet? Por que você navega na internet? A letra B, who uses the internet in your home? Quem usa a internet na sua casa? E a letra C, what do you think of the use of internet in the classroom? O que você acha, o que você pensa sobre o uso da internet em sala de aula? Então aqui, para as possíveis respostas, aqui nós não podemos ter apenas sim ou não, confirmação ou negação, como a gente já viu anteriormente. Aqui é necessário você me dar informação. Então, quando nós temos uma pergunta informativa, nós teremos que sim buscar, a ideia é buscar informação para tê-la como resposta, ok? It's our quiz time. Vamos para o nosso quiz, que ele traz justamente a ideia de uso do pronome interrogativo. We use, check the correct alternative. Então, marque a alternativa correta. We use to ask for an explanation or a reason. Qual pronome interrogativo nós vamos utilizar para perguntar sobre, para que seja dada uma explicação ou fale sobre uma razão? What, who ou why? We use to ask about person or people. Nós usamos esse pronome interrogativo para falarmos sobre pessoa ou pessoas. No caso, na questão número 1, nós usamos why to ask for an explanation or reason. E na questão 2, we use who to talk about or to ask about person or people. Tanto singular quanto por plural, ok? Students, na aula de hoje nós ampliamos, como sempre, o vocabulário, a nossa parte léxica, através dos textos, e falamos sobre os pronomes interrogativos who, why e what, ok? Fiquem bem and see ya!